Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre se é certo ou não impor limitações em gêneros literários como o horror e o terror. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. E em homenagem à sexta-feira 13 deste mês, eu reuni um grupo de convidados para conseguir falar sobre um assunto que, confesso a vocês, eu estava evitando desde o início deste ano, que é o caso de artistas brasileiros e estrangeiros serem acusados de crimes como racismo, misoginia e outras violações de direitos humanos, graças à narração de alguns eventos criminosos ocorridos nos livros desses autores. Antes que eu comece a explicar de quais livros nós estamos falando, como essas acusações foram feitas e o porquê que elas são muito graves, eu vou deixar que os convidados da mesa se apresentem. Mas antes de eu dirigir a palavra para a primeira deles, bem-vinda de volta, Vicky. Desculpa por ter te mexido nisso. Ah, imagina. Mas enfim. Oi, gente. Aqui é a Vicky, eu sou criadora do @mvlepsis, mas vocês podem chamar de Malepsis. E eu tô presente no Insta, mais ou menos, né? No TikTok eu tô um pouco mais ativa. Eu falo sobre tarô e magia mais frequentemente, mas eu também já falei bastante sobre terror. Já estudei o gênero, assim, academicamente. E eu sempre tomo uma oportunidade aí de papear sobre horror, principalmente, né, pra falar sobre essas nuances aí que a Rai trouxe pra gente hoje. Oi, gente, eu sou a Dayara, do Dayara Books. Sou revisora, sou redatora publicitária sobre livros há uns mais de 10 anos na internet. Falo especificamente sobre raça e horror. Sou pesquisadora do gênero, uma das criadoras do Raízes do Horror, que é um coletivo de leitura focado em leitura de horror. E é isso, tô feliz de estar aqui de novo. Primeiro porque na terceira eu vou pedir música já. E porque eu também sou Xuxa Lovers, então tô muito feliz de estar aqui com o Alan hoje. Tô super honrada. Tudo bem, gente? Muito obrigado de novo por me convidar aqui para Entre Sumários. Eu gosto muito do podcast. Muito obrigado pela raiva. Muito obrigado por estar também com as meninas, que essas meninas é brava também. Meu nome é Alex Sal, sou de Feira de Santana, Bahia. Sou escritor de suspense e terror. Sou autor de um livro chamado Xuxa Preta. E também sou sou um dos criadores do movimento literário e artístico Sertão Punk, que visa aí dar uma mudada em como a gente vê o Nordeste na literatura. E é isso. E se você está ouvindo a minha voz pela primeira vez, eu me chamo Rayane, eu sou estudante de Direito, sou criadora de conteúdo literário há quase 4 anos, dirijo, roteirizo e edito e escrevo esse podcast faz quase 4 anos, ao lado de outras 3 mulheres que não estão presentes aqui hoje. Sou escritora madura de terror sobre o pseudônimo Scarlett Greystoke. E eu gosto de dizer que eu sou demonóloga, porque eu gosto muito de estudar sobre o horror sobrenatural e sobre demônios, principalmente. Bom, para começar a exposição dessa história, com todos formalmente apresentados, eu vou explicar para vocês primeiro por que eu evitei primeiramente falar sobre esse assunto. Pessoas com quem eu me importo e a quem eu admiro e acompanho fizeram parte do grande grupo na internet responsáveis pelas tais acusações. E grande parte dessas acusações apareceram através do Twitter. Eu acabei não vendo essas acusações aparecendo em outras plataformas.
por mais que eu tenha procurado por elas. E, em segundo lugar, o que me fez não ir atrás de falar sobre isso em primeiro momento, porque eu fiquei com medo. Não só medo de como essas pessoas iriam reagir se eu comecei a responder, elas explicando que não era exatamente assim que as coisas funcionavam, mas também o medo de que esse tipo de acusações um dia acabassem se voltando contra mim. E outros escritores brasileiros independentes dos gêneros principais que nós vamos citar aqui hoje. Este episódio faz parte da maratona de Halloween. Todos os anos nós temos uma. Então, esse é o primeiro de 3. Mas não significa que você tem que ouvir os 3 pra entender tudo, tá, gente? Cada um é sobre uma coisa diferente. Então, encurtando esse negócio aqui, eu só quero deixar bem claro, antes da gente começar a discutir o assunto a ferro e fogo, que na minha posição de estudante de direito e na minha posição de ser humano, eu sempre estou evocando que não se acusa ninguém de algum crime sem provas. Muito menos de um crime inafiançável, que é o caso do racismo. O autor e o narrador e os personagens de uma história nem sempre estarão em concordância sobre visões de mundo, ações e pensamentos. E não é praticável que nós, leitores ou pessoas que buscam influenciar as leituras de outras pessoas, tentemos reduzir os artistas que nós conhecemos, todos os artistas que nós conhecemos, que se colocam à frente de temas violentos ou problemas sociais relacionados a minorias como uma coisa única. Cada escritor é único e cada livro é único, então nós precisamos separar uma coisa da outra e tratar de um problema de cada vez. Os ouvintes regulares devem saber que eu e a Vicky nos conhecemos faz algum tempo, né? E nós fizemos juntas com o Caio Lima e mais um autor aí que eu agora esqueci o nome do menino e ele vai me bater assim que ele ouvir isso, mas me perdoe onde quer que você esteja. Sobre as influências religiosas que o horror recebe, sobre o quanto que o preconceito e o racismo religioso, propriamente dito, age no terror, nos filmes, nas séries, nos livros, e como ele causa modificações nos olhares que nós temos sobre as religiões de outros países e outros povos, por sempre colocar religiões minoritárias no local de estranho, exótico, que causa medo. E esse episódio que a gente tá fazendo agora é quase uma continuação do que foi o anterior. Não fosse por ter dado essa comoção da internet em função desses autores em específico que nós vamos citar hoje. Então, para começar a dirigir a palavra para a mesa, a gente está falando aqui de situações onde o narrador é a primeira pessoa, na grande maioria das vezes, e o narrador se mostra uma pessoa racista. Eu, de primeira, eu não costumo levar o narrador e o autor como a mesma pessoa. Eu sempre separo uma coisa da outra, porque eu acredito que seja mais apropriado fazer a dissociação e eu vasculho para saber mais sobre o autor em si, para saber se as duas coisas se encontram. Na época que eu li Jantar Secreto, eu confesso a vocês que isso foi há 6 anos atrás, se eu não estou enganada, mas faz tempo. Eu não me lembro de ter me sentido incomodada ao ponto de ter que largar o livro no meio do caminho e nunca mais voltar a essa leitura. Eu fui com ela até o final e continuei lendo o autor depois disso. Então, assim, pra mim foi um susto muito grande, por várias razões. Por isso que eu reuni vocês aqui, porque eu preciso ouvir de outras pessoas, talvez aonde eu esteja errada. E eu quero ouvir a Vicky primeiro por causa disso, porque a gente tá no mesmo lugar de dúvida, de uma certa forma.
Eu também li essa obra já tem um tempo, já li outras coisas do autor também. E assim, eu entendo essa vertente do horror, né? Esse tipo de trabalho do horror como uma forma de escrachar a forma mais grotesca, muitas vezes, diversas problemáticas que a gente tem na sociedade, né. Eu estudei o gênero de horror justamente porque eu vejo nele uma potência muito grande de se falar sobre essas coisas mesmo, dessas coisas que às vezes a gente não vai ver no dia a dia, ou a gente vai ver em em coisas muito sensacionalistas ou muito específicas, né. Nos últimos anos a gente teve essa crescente dos crimes reais, do true crime e tal, mas o horror ele sempre foi um lugar muitas vezes de denúncia, e eu acho que é isso que fica meio nebuloso, sabe, quando os autores eles escolhem falar sobre coisas que estão muito escondidas ali debaixo do tapete das sociedades em geral. Então, o que eu vejo muito nessa principalmente na obra do Jantar Secreto, é justamente isso, assim, como os seres humanos eles podem ir fundo numa ideia louca, e quem são as pessoas que vão consumir isso? Será que é passível de acontecer na vida real, principalmente quando a gente fala de obras de horror que são muito realistas, como é o caso do Jantar Secreto. Eu fico pensando muito, assim, realmente de por que que incomoda tanto, né? Por que que saber que pode existir essa possibilidade de uma sociedade onde as pessoas façam essas coisas, por que isso incomoda tanto, né? Por que que isso choca tanto? E eu acho que alguns recursos de construção da narrativa, eles acabam passando despercebidos justamente porque o leitor tá meio em choque ali. Então, muitas vezes fica parecendo que o autor ele tá incentivando que as pessoas façam algumas coisas, que as pessoas pensem, tenham determinadas argumentações, tenham determinadas atitudes, mas no fim o autor às vezes ele só quer falar que: "Olha, tem gente que faz isso, não que eu faça". Mas você pode topar com uma pessoa que faria. E aí, como é que você vai lidar com isso, né? Como que você se sente sabendo que isso é tão real, que isso é tão possível? Então eu gosto de olhar o horror por essa ótica, né? De entender qual é a monstruosidade do ser humano e como que eu posso lidar com ela, como que a gente pode lidar com ela enquanto sociedade, o que que a gente faria. Então eu acho que é esse o meu minha zona de conforto desconfortável ali com o horror. A mesa pode seguir em frente e eu vou responder por último. Eu acho, quando eu recebi o convite pro podcast, eu só pensei, vixe. Porque eu acho que isso é um assunto, assim, que fala muito sobre uma das coisas que a gente tem hoje, assim, que são mais crescentes, que só tem uma opinião que tem que se sobrepor. E às vezes não é isso, né? Eu entrevistei o autor há muito tempo atrás em uma feira literária do Sesc. E essa foi antes mesmo da gente saber que Bom Dia Verônica era escrito por ele, e por outra autora. E foi uma das perguntas que eu fiz, né? Falei, putz, seus personagens têm umas ações meio detestáveis, são questões problemáticas, as pessoas tendem a reclamar sobre isso, fazer apontamentos. O que você acha? E aí ele falou, tipo, cara, eu entendo, mas isso não quer dizer que sou eu, né? A minha vontade é de colocar personagens humanos e que isso acontece todos os dias. E tudo bem. Mas eu acho que a gente entra em vários debates a respeito disso. Primeiro, a gente tem aquela ideia de que literatura tem que ser a formadora de um caráter, a literatura tem essa capacidade de mudança. E quando a gente pensa sobre isso, a gente coloca a literatura num pedestal que às vezes pode ser um pouco elitista. Literatura, às vezes, não tem que te educar. Literatura, nem toda literatura, e isso eu tô falando do meu ponto de vista, né? Nem toda literatura tem que te educar, nem toda literatura tem que te passar uma mensagem. Literatura também é um espaço de conforto. E se nós somos leitores de horror, a gente tem um conforto diferente das pessoas que sentem conforto com romance, né? E aí, pra mim, o maior ponto deste rolê todo é que o horror, especificamente, ele é conhecido por ser um gênero que não tem limite, né? Tudo pode acontecer porque a narrativa se baseia no caos, na violência, no medo, mas
eu acho que a literatura em si não tem limite. O meu problema, enquanto leitora, enquanto pesquisadora da área, é quando determinados assuntos se tornam um padrão, né? Não há um problema nenhum em colocar um personagem que seja odioso, não há problema nenhum. Mas quando isso se torna um padrão recorrente e quando alguns pontos precisam ser levantados, por exemplo, personagens que sofrem ataques racistas. Eu tô falando num geral, não só, né, desse autor, mas personagens que são alvos de ataques racistas que não têm um embasamento, eles não têm história, eles não têm profundidade na narrativa, eles não são protagonistas, mas ainda assim eles são alvo de agressões, personagens que são alvos de gordofobia, mas que eles não ocupam um papel grande na narrativa a ponto de ser uma, né, um grande espaço, mas ainda assim eles são, todas as vezes que aparecem, são alvos de violência. É o que me preocupa e o que eu evito ler, né. Eu não acho que esse autor seja um autor de horror. Eu acho que é muito mais por um suspense, assim, eu acho que Dias Perfeitos é um baita de um suspense, mas eu acho que o que me preocupa é isso, o padrão. A gente tem muitas narrativas que são incríveis e que trabalham temas pesadíssimos, né. Sei lá, o livro da Paula Feb, acho que foi uma das coisas mais odiosas que eu li na minha vida, assim, o final, uma coisa bizarra que eu nunca li igual e que é um tema super pesado e que ainda assim, sabe, não feriu nenhuma minoria. Eu acho que a gente tem muitos livros nacionais, né, Secretária de Satã, da Karine Ribeiro, que é um livro com debates de gênero e que ainda assim, pra gente escrever horror, a gente não precisa ofender nenhuma minoria. E se ofende uma narrativa ou outra, é um personagem falando, não é o autor. Mas pra mim o rolê é o padrão. Quando é sempre o mesmo grupo minoritário que é ofendido, eu, enquanto leitora, eu não vou ser obrigada a ler esse tipo de coisa, sabe? Livro é caro pra caramba. Então eu não vou comprar um livro pra odiar, sabe? Então eu começo a fazer escolhas. Se isso não é o que me agrada no horror, talvez eu vou ler coisas que me agradem, que me representem. Vou ler, sei lá, Xuxa Preta, vou ler Secretária de Satã, vou ler Bruno Ribeiro, vou ler Nana Kawami, que são autores que representam uma literatura de grupo minoritário e fala sobre horror muito bem. Então, acho que esse é o ponto, assim, às vezes a gente perde a mão na crítica, a gente acusa autores quando a gente quer acusar personagens, mas tem pontos que a gente também tem que observar. Então, acho que é isso. Eu não tenho nem o que comentar depois da fala das meninas, porque a Dayara falou quase tudo que eu ia falar, assim, tipo. Tinha comentado até no Twitter um tempo atrás. E, pô, eu acho que o limitador, ele tem que estar no autor, tá ligado? Ele não tem que estar no produto, não tem que estar no livro ali. A história em si, ela sempre você vai ter espaço pra você falar qualquer coisa, tá ligado? Vai depender da forma como você vai falar, assim. Tipo, no caso desse brother aí, eu tentei ler 3 livros dele e eu abandonei os 3, mas não porque eu achei, tipo, super problemático, é porque eu achei ruim mesmo, assim, sabe? Mas depois que eu vi que, além de ruim, ele era problemático. E eu acho que tem muito dessa questão da repetição do padrão, assim, de, tipo, é o negócio de você, tipo, tentar fazer uma crítica de uma forma que você não sabe fazer, usando um grupo ou usando uma ideia de crítica ali que você não está preparado para poder trabalhar, e você cair sempre no mesmo lugar, que é um lugar de ofensa e não um lugar de reflexão, tá ligado? Então, tipo, às vezes, tipo, assim, você sabe quando o autor ele tá separando quem ele é do que ele tá querendo falar, tá ligado? Por exemplo, Lovecraft, não tem como você separar, tá ligado? Porque, tipo, é tudo uma coisa só. O jeito que ele via a parada era o jeito que ele viu o mundo, tá ligado? E ele fazia questão de trazer o olhar racista, antissemita, xenofóbico, misógino que ele tinha pra dentro da representação dele do bagulho, tá ligado? Então, tipo, não tem como você separar ali. Às vezes tem casos em que você, tipo, você, por exemplo, vê uma obra de um autor, você vê uma entrevista daquele autor falando sobre a mesma parada, e, tipo, você vê que, tipo, são coisas diferentes ali, você sabe que, tipo, uma coisa é o trampo ali em cima do texto, em cima do produto literário, e outra coisa é o que ele tá falando. Eu acho que no caso do supracitado aí, vai muito nesse lugar, assim, tipo, ele não sabe trabalhar com as coisas que ele acha que ele sabe trabalhar, ele acaba sempre indo para um lugar de preconceito, porque ele tem um olhar enviesado em cima do preconceito. Eu acho que, tipo, a- as pessoas demoraram um pouco para poder perceber isso, assim, tipo, ninguém deu muita importância para isso no início, porque, enfim, ele tem uma série de privilégios ali, só que aí agora a gente está
tendo esse olhar um pouco mais retrógrado com relação a como esses terrores são representados. E, tipo, de novo, eu acho que, tipo, você pode falar sobre tudo. Você não precisa, tipo, ofender ninguém pra você refletir sobre o medo de alguém, tá ligado? Tipo, não precisa, por exemplo, ser gordofóbico pra poder falar sobre o medo de uma pessoa gorda. Não precisa ser racista pra poder falar do medo de uma pessoa preta, tá ligado? Tipo, acho que existe um limiar bem claro nesse tipo de trabalho, assim. É claro que é meio óbvio que existe uma facilidade muito maior da pessoa leitora entender a existência de um problema quando você explicita esse problema, seja em um diálogo ou seja em uma reflexão anterior ou pós-diálogo, quando inserido em um livro. É bem mais óbvio quando esse problema é escancarado, ele é assimilado de forma muito mais ligeira e pode vir a ser tratado no fim. O vilão da história, que também é o protagonista, pode vir a ser punido ou não. E esse ou não que eu acabei de dizer é uma premissa recorrente quando a gente fala de horror e quando a gente fala sobre o medo sentido por minorias que são a grande parte das vítimas, no final das contas, em grande parte dessas histórias. Nem sempre os vilões, que também são os protagonistas, vão ser punidos. Muitas vezes eles vão ser salvos porque a sociedade em si é cagada, então eles sempre estarão no local de privilégio, ou às vezes eles se salvarão de punição porque eles são também os carrascos, eles são o Estado, quando eles não são a elite, eles são o Estado. E por conta dessas vertentes, por conta dessas nuances, por muitas das vezes nós vamos esbarrar em tramas onde os vilões, enquanto protagonistas, não são punidos. Mas também tem os casos onde os vilões não são protagonistas, eles assumem o local de antagonismo e eles são referenciados enquanto raça minoritária, enquanto etnia minoritária, para que pessoas passem a relacionar o fato dele pertencer a essa etnia ou a essa classe social ou a essa raça enquanto um precursor para que ele cometa alguns atos que nós podemos considerar nocivos, criminosos e etc. Quando esse ponto acontece, e aqui eu vou ter que puxar para falar do vovô, eu chamo ele carinhosamente de vovô o tempo todo, então os ouvintes regulares sabem que eu tô falando do King. E quando ele vai escrever Thinner, que eu não lembro o nome que ele ganhou aqui no Brasil, vocês me desculpam. A Maldição. Ele tinha a Maldição, um outro título, obrigada. mas ele foi reeditado. Obrigada. A Maldição, ele vai falar de uma vítima que sofreu uma maldição conjurada por uma pessoa que era um cigano, ou uma pessoa romane, e basicamente a maldição consistia nele ficar mais magro até definhar, o protagonista, no caso. E na época que esse livro foi escrito, 1980, lá vai bolinha, o King realmente era uma dessas pessoas que tinham o costume de criar associações entre pessoas minoritárias, crimes, pessoas minoritárias, religião esquisita, / maldições ultramacabras. A gente vê isso acontecendo em Má Maldição, a gente vê isso acontecendo em Cemitério de Animais, a gente vê isso acontecendo em... O Iluminado é uma grande dúvida, porque a história do cemitério indígena, do hotel ter sido erguido em cima de um cemitério indígena, ela é dita no filme. No livro, pelo menos na edição que eu li, isso não aparece.
fica subentendido que tem alguma coisa de errado com aquela terra, mas ninguém cita a palavra indígena ou cemitério indígena dentro do livro, O Iluminado. Então, basicamente, é uma coisa que fica meio incerta a história. Mas no filme aparece essa história. Essa motivação. Para o filme se explicar, o filme usa essa motivação. Também é sabido que alguns autores brasileiros usaram o mesmo subterfúgio de usar uma religião ou uma etnia minoritária para poder acusar alguém de um crime ou para poder fortalecer a premissa de que alguém seria criminoso. O livro Fome tá aí para não me deixar mentir. Já quem não sabe, pesquisa um pouco no Google sobre o que fala o livro Fome e o porquê que ele começou a ser mal falado pra caramba até no momento que ele começou a cair pro ostracismo do cacete. Ele passou de um dos filmes de terror, dos livros de terror mais lidos do Brasil por autor brasileiro e caiu pro ostracismo na Velocidade da Luz por causa de uma dezena de críticas. E a gente sabe que esse padrão de utilizar pessoas de minoria para serem vilões da história também evoca a associação direta ao que nós conhecemos como racismo. Esse padrão é pesado, esse padrão é nefasto, esse padrão é doloroso de se ver, mas eu sou o tipo de pessoa que acredita que é necessária a evolução e é possível a evolução. Eu digo que essa evolução é possível porque eu, enquanto leitora do King, a maioria dos leitores dele também, assistiu essa evolução acontecer de perto. Porque essa evolução aconteceu diante dos nossos olhos, enquanto os assuntos sobre os livros dele iam mudando de acordo com a idade dele. Ele foi envelhecendo, estudando, aprendendo e escrevendo. E enquanto essa velhice chegava nele, enquanto essa experiência chegava nele, ele ia mudando o caráter dos livros dele também. Tanto é que nós temos o exemplar aí contra o Rowling, eis aqui o spoiler, eu vou contar, foda-se. Onde, em um dos capítulos cruciais do livro, o King está simplesmente criticando a Agatha Christie pelas convenções racistas que ela tinha dentro dos livros dela. Detalhe, a Agatha Christie, a quem o King recomenda em seu livro sobre a escrita, quando ele direciona outros autores iniciantes de terror sobre como e o que escrever. Esse é um exemplo que eu deixo um livro que é recente dele, mas isso ele faz várias e várias vezes em vários lançamentos dele, que datam de 2000 pra cá, basicamente falando. Então, eu sou uma daquelas pessoas que, por mais que a humanidade seja estúpida ao ponto de, às vezes, querer me provar o contrário, que acredita na mudança, que acredita que a evolução é possível, que acredita que o letramento racial seja uma das soluções para que autores brancos possam aprender sobre esses problemas a quem eles querem criticar. E aí eu não tô falando só de racismo negro, eu tô falando de racismo indígena também. E de racismo à etnia romani e a outras etnias. O letramento racial e o incentivo do antirracismo são soluções que eu consigo apontar quando a gente consegue visualizar que existe um problema. A literatura feminista também seria uma solução. A leitura de mulheres do gênero seria uma solução. Porque quando esses homens brancos em locais de privilégio leem mulheres, eles aprendem sobre a dor e o medo das mulheres e aprendem a reproduzir isso em suas obras futuras, sem ofendê-las. Eu quero tentar apontar soluções daqui pra frente, porque, como a mesa disse anteriormente, não é certo que a gente leve ao pé da letra de que o autor e o narrador são sempre a mesma visão e os personagens e o autor são sempre a mesma visão. Existe uma evolução além disso, existem soluções para esses tipos de padrões e existem releituras que podem ser feitas disso. Basta o autor
em questão, os autores em questão, quando a gente fala de brasileiros, dentro de editoras ou não, estarem dispostos a passar por esse processo. A gente não sabe se é o caso do autor que foi citado nessa treta gigantesca. Ele é uma pessoa disposta a passar pelo processo de aprendizado que conseguiria corrigir esse padrão, que conseguiria revelar para ele uma forma melhor de fazer aquele ensinado que ele tanto tenta, se esforça para fazer. Então a gente fica com essa grande abertura de dúvida sobre se recomenda essa leitura como essa força que recomendava antes, por conta do padrão ser mais assustador que o produto do livro em si. É isso. Eu vou seguir em frente, tudo bem, gente? Tudo bem, eu posso fazer um adendo? Vai. Eu lembro que a Rai, ela ficou super surpresa quando a gente teve um curso no Raiz do Horror que eu falei que ficou surpresa e aí a gente explicou, né? A gente não, no Raiz a gente busca falar sobre grupos minoritários no horror e o King é o rei da literatura de terror e horror, então se ele fizer uma lista de compras ele vai vender muito bem, assim. Não há um grande problema e a gente não é contra a divulgação. Mas muito pelo contrário. Inclusive, o spoiler, estarei no show de horrores da Suma falando sobre o novo livro dele com umas pessoas muito legais. Mas acontece que o King, ele passou justamente por esse processo, né? Ele foi uma pessoa extremamente problemática com conceitos de gordofobia, principalmente, e racismo. Tem um artigo incrível que eu achei numa revista gringa, a Fantasy, que o nome do artigo é Todas as Mulheres do Rei, as Gordas. E aí já começa falando, tipo, King odeia mulheres gordas. Esse é a primeira frase, assim, do artigo. E aí o King realmente, em livros mais antigos, ele criava alguns estereótipos muito problemáticos. E A ele gente passou... vê pelas vilões que ele criou. Misery, se a gente for pra Louca Obsessão, que veio o nome aqui no Brasil? Ou esse é o nome do filme? É Misery e Louca Obsessão, né? Tá, Misery, a vilã é a mulher gorda. E esse padrão se repete umas 3 vezes. Uma das figuras que o It se transforma é a mulher gorda. Então, assim. é bem extensivo isso. É bem extensivo isso de verdade. Só que aí eu acho que o rolê do King é justamente isso que você mencionou. Ele foi uma pessoa que ele passou por esse processo de aprendizado. Ele faz muita mentoria para grupos minoritários que escrevem horror. O Nana Kawami, que é ator de Friday Black, teve mentoria com ele, então ele é uma pessoa que, de certa forma, traz outras pessoas pro horror. Mas eu acho que ainda tem uns deslizes, assim. Eu lembro que eu li Billy Summers, que eu acho que é de 2021, se eu não me engano. E aí Sim. tem um momento que um dos caras vai se disfarçar e ele usa uma barriga de mentira, assim, e daí o cara fala pra ele encobrir com moletom, porque é o que as pessoas gordas fazem pra esconder o volume. É bem estilo Tyler Perry, Sabe? vovozona, etc. Só que aí a gente nem entra nesse rolê de, tipo, aqui é um personagem odioso que tá sendo odioso. Então, eu acho que nesse caso, assim, o King é talvez uma das maiores provas que é um cara que sofria as tendências da época dele, reproduziu isso. O único rolê é que ele produzia muito, então ele reproduziu isso Sim. muito. Mas que ele aprendeu muito com o tempo, assim. Eu acho que o novo livro dele é uma coisa incrível, mas eu queria muito ver um protagonista gordo bom dele, sabe? Eu acho que eu queria ver isso. Porque as coisas podem ser remontadas, né? A gente tem o melhor exemplo aí, é Candyman. O primeiro Candyman é um show de hipersexualidade, de fazer estereótipos de homens negros violentos, de estereótipos de gueto. E aí saiu o novo Candyman, que é uma coisa incrível, que trata de temas mega sensíveis. Então as histórias, elas podem ser remontadas. E os autores, assim, as pessoas não são imutáveis. As coisas podem mudar. Mas até que ponto os autores estão dispostos a isso, né? Eu sei que o King estava disposto, ele já falou sobre isso abertamente, já pediu desculpas 1000 vezes, todas as vezes que tocam nesse assunto ele se desculpa. E tipo, mano, o cara é um velhinho, sabe? Ele não tem problema com erro, sabe? Mas, não sei, talvez a gente pegando no pé, as coisas funcionam, porque foi o que funcionou com ele, mas
a gente tem que pensar também no outro lado, né? Será que as pessoas estão dispostas a ouvir o que a gente tem a falar? E às vezes a gente não tá falando da forma mais educada, né? Às vezes a gente quer simplesmente Exato. colocar fogo nos racistas, né? Mas Eu ia botar isso no final do programa, mas deixa quieto. Mas o King é um bom exemplo de pessoa que está constantemente se desconstruindo em relação a tudo que é falado. Eu nunca vi ele negando qualquer coisa, assim. Eu sempre vejo ele aprendendo com as críticas. Exato. Então é isso. A primeira parte do programa, antes de eu seguir em frente, eu quero deixar os autores independentes que nos ouvem o incentivo de que vocês aprendam com os erros que são apontados e que estejam sempre dispostos a ouvir. Esse é o primeiro passo para uma grande mudança. Vou virar a transição para a gente seguir para o próximo texto da pauta. A gente meio que tratou de um pouco disso, mas agora eu quero focar mais precisamente nisso. A Fernanda Castro deu uma entrevista para um site de horror gringo. Depois eu deixo para vocês o link da descrição da entrevista completa em inglês, para quem quiser ler. E quem não falar fluentemente inglês, gente, é só ativar o tradutor do Google Chrome que vocês conseguem ler tranquilamente com essa tradução porca que o Google faz, porque fica tranquilo, tá? E o título da entrevista, a pauta da entrevista foi a ancestralidade latino-americana no horror e como que o fato dela ser uma pessoa latino-americana, ela ser uma mulher brasileira, influencia no que ela escreveu e escolheu escrever sobre o horror. A entrevista por inteira está muito boa, mas eu quero usar uma resposta específica dela aqui. A gente vai falar sobre o horror enquanto local educativo. Será que ainda existe isso? Existe uma obrigação entre os autores de horror e terror em ensinar para os seus leitores o que é certo e o que é errado? Se essa obrigação existe, inserida na criação, como que isso vai ser feito? E qual seria o efeito prático disso? A minha questão é a seguinte, porque a Fernanda, quando responde isso, ela responde enquanto conselho que ela dá para os autores de horror iniciantes, dizendo que eles não devem se preocupar em ensinar para os leitores o que é certo e o que é errado, e que eles não devem ter medo de como alguns leitores podem responder a eles sobre o que eles criam. Mas eu sei que no local de relações parasociais que nós nos encontramos hoje, dentro da internet, existe um medo do cancelamento inserido. E aqui temos dois escritores na mesa. Então eu queria falar assim, como é que vocês lidam com a possibilidade de ser linchado virtualmente pelo que vocês leem hoje em dia? Porque, assim, ainda que nós evitemos, que a gente evite de ler esses livros que nós citamos anteriormente, livros que fazem padrões de coisas racistas, misóginas, gordofóbicas, etc., a gente ainda lê horror. A gente ainda lê o obscuro, a gente ainda lê o profano, a gente ainda lê a cabeça sendo decepadas, vísceras abertas, etc. Como vocês lidam com esse possível lixamento virtual que vem do local de impor o politicamente correto para cima de quem é leitor nesse gênero? Assim, eu acho que a maioria dessas críticas ao que é tratado muito no terror e no terror vem, às vezes, de uma galera que tem pouca experiência com o gênero, assim, e pouca experiência com o que o gênero pode fazer. O terror e o horror, eles sempre tiveram muito juntos ali, dentro de uma ideia muito progressista de literatura, e do que você consegue trabalhar, e do tipo de coisa que você consegue fazer, assim, tipo, por exemplo, a Mary Shelley lá com Frankenstein, ela fala, tipo, às vezes as pessoas esquecem que o nome é Frankenstein e o Prometeu moderno, tipo, a história do Prometeu, tanto se você pega de Écifo, Heródoto, de outros caras que falaram, outras pessoas, por exemplo, falaram da história do Prometeu,
É uma história, por exemplo, de como o conhecimento ele corrompe a ideia do ser humano do que é certo e que é errado, e dessa transição do ser humano de se tornar Deus ou de se aproximar de Deus dentro desse sentido metafórico. A gente está falando, por exemplo, de um livro que no século XIX posiciona um personagem criando um ser humano com restos mortais de outros seres humanos, tá ligado? Então, tipo, é uma ideia de crítica muito além, assim, do que as pessoas estavam preparadas para. Você vê, por exemplo, isso também refletindo no Drácula do Bram Stoker, que ele fala, por exemplo, de xenofobia com os Romani nessa mesma época, por exemplo, e ele fala de como as doenças venéreas, entre aspas, elas eram associadas, por exemplo, a essa questão do estrangeirismo, de você ter ali, por exemplo, as mulheres londrinas, brancas, puras, castas e não sei o que lá, que tinham seus corações ali possuídos por essa sedução que vinha do leste e como essas pessoas que vinham do leste super malvadas podiam tipo dominar a mente das jovens londrinas e que você precisava de um cara branco de Londres que fosse atrás desses manos, sabe? Então, tipo, a literatura ela sempre vai abrir espaço para você falar sobre tudo, tá ligado? Tudo, mano. Tipo, a questão não é o que você vai falar, a questão é sempre como você vai falar, sabe? E aí, tipo, eu particularmente, eu tenho uma visão muito assim, tipo, pra mim o terror, ele não é susto, tá ligado? Susto você pode dar em qualquer pessoa a qualquer momento. O terror não é susto, o terror, ele é a reflexão sobre o medo, tá ligado? Você tem que apontar o medo, você tem que convidar aquela pessoa que tá lendo, ou que tá consumindo aquela parada ali, para refletir sobre aquilo. O horror é a exposição um pouco mais visual daquilo dali, sabe? De como você vai representar aquilo. E aí eu penso muito do seguinte, assim, tipo, às vezes as pessoas elas têm uma ideia de que tipo o horror ele se caracteriza somente pelo gore, sabe? Daquele negócio de porra, você tem ali não sei o que de tripa voando, sangue, pá, parte de corpo, não sei o que. E às vezes não é, tá ligado? Às vezes o horror ele tá posicionado em outra parada, mano. E assim, tipo, quando você tem uma proposta estética muito bem estabelecida e você consegue construir um clima de tensão muito bem posicionado dentro da história e você mata esse clima de tensão com uma uma cena bem feita, bem pensada ali visualmente, que você consegue tipo retratar aquilo de uma forma que é impactante visualmente ali, imageticamente, ela é impactante. E ao mesmo tempo ela tá casada com o que você tá fazendo ali dentro da história, você vai embora, tá ligado? Então, eu acho que às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de entender como que o terror funciona, como que o horror funciona e para que serve o gênero, sabe? Tipo, acho que todo mundo vai ter ali, tipo, ideias e histórias que, pô, são um pouco mais confortáveis e que, pô, você não quer ficar perto de uma parada que vai te incomodar e tudo bem, tá ligado? O terror, ele não tem esse espaço, mano. O terror, ele é pra te fazer incomodar com alguma coisa, tá ligado? Ele precisa te puxar pelo incômodo. O negócio é como é que você vai gerar esse incômodo nas pessoas, tá ligado? Eu acho que ele gira literalmente assim sobre incômodo, né? O horror em si, ele já é um subgênero muito. Sei lá, as pessoas quase sempre falam de horror para reclamar, que se sobrepõe por conta das violências, por conta dos estereótipos, tanto na literatura quanto no cinema, né? Se a gente for fazer um recorte, são raríssimos os livros de horror que são clássicos, e são raríssimos ainda mais os livros de horror contemporâneos, que têm uma tendência de se tornar clássico, né? Então a gente já vem de um lugar que é super, sabe, a gente tá lá na subcategoria e as pessoas quase sempre se lembram da gente para reclamar, sabe? É tipo tradutor, assim, lembra do que Exato. existe para falar mal da tradução. Às vezes a pessoa nem lê o original para falar que a tradução é ruim, mas joga essa, sabe? Então acho que E tem uma parada que você trouxe também, por exemplo, o Alan que falou. tem uma Pode, parada que você pode falou falar. também, por exemplo, tipo, desculpa, é que você tinha travado e aí eu não tinha escutado que você ainda estava continuando. Mas é que você tá falando uma parada de tipo de, por exemplo, dos livros clássicos de terror. A maioria dos livros clássicos de terror eles só se tornam clássicos depois que eles viram filme, tá ligado? Porque às vezes é muito mais fácil de você explicar uma história de Exatamente. tá ligado? É muito mais fácil de você explicar uma história de terror ou horror pra uma pessoa quando você tá ali com o audiovisual na tela da pessoa do que através da literatura, tá ligado? Às vezes você convidar a pessoa pra pensar o bagulho através do texto
ele dá muito mais trampo. Então, por exemplo, quando você pega, por exemplo, os livros do King, pô, Exorcista, tá ligado? O próprio Candyman, Hellraiser, tipo, pô, vários livros aí que viraram filme que, tipo, pô, bombaram depois que viraram filme, tá ligado? E aí depois você olha pra trás e fala, nossa, mas esse é um clássico do terror, mas na época não era, mano. Aquilo dali, tipo, na época era, tipo, o romance de fundo de gaveta que tava ali no cantinho da editora, às vezes era um texto que saía numa revista, alguém aproveitava ali e fazia uma parada, sabe? Porque a adaptação do terror, ela tem que acontecer com o audiovisual, porque só assim você exprime melhor a ideia, sabe? Eu concordo muito com isso, e eu concordo muito quando o Alan diz que não é sobre o que fala, e sim como fala. Eu revisei recentemente No Limiar do Inferno, um livro do Gabriel Iglesias, por noir, assim, surreal de incrível. É um cara porto-riquenho que simplesmente não renega a língua dele. Assim, na tradução vamos manter uma grande mistura de línguas, assim, vamos manter o espanhol, vamos manter o espanglês, vamos manter o portunhol. Em vários momentos, você tem que ler o que, assim, na língua dele. E isso é uma forma de se manter preso aos seus conceitos, tipo, não sou eu que tenho que aprender a sua língua, você tem que aprender a minha. Você tá querendo me ler, você se vire. E ao mesmo tempo, é um livro que fala sobre o contexto do corpo imigrante, fala sobre personagem racista pra caramba, levando porrada, e assim, é um homem incrível escrevendo questões muito problemáticas, desde xenofobia, imigração, racismo, mas que soube escrever isso muito bem pontuado. Só que aí acaba sendo um livro que vai para um segundo lugar na estante, porque não tem essas questões problemáticas. Assim, é um livro que foi muito bem feito, mas parece que as pessoas sobrepõem outros. Assim, eu acho que isso diz muito sobre o privilégio de ser uma pessoa branca escrevendo horror e ser uma pessoa imigrante escrevendo horror, né? Então, quando a gente coloca corpos negros também, acho que isso diz muito sentido, né? Eu sinto, talvez a Vicky vai falar sobre isso, mas eu sinto que, por exemplo, mulheres escrevendo sobre horror têm um alcance mínimo em relação a de gênero bizarro. Nossa, a Agostina Basterrica escrevendo Saboroso Cadáver é uma coisa incrível. A Maria Fernanda Poeira escrevendo Sacrifícios Humanos, o primeiro conto dela é sobre uma mulher imigrante. Tem um conto sobre uma mulher gorda e assim, não ofendeu nenhuma minoria. Muito pelo contrário, é um ponto de vista de uma minoria. Então, assim, isso também diz sobre escolhas lexicais, a forma como você quer contar a sua história, né? E eu acho que talvez esse seja o definidor, assim, dos caminhos para onde eu quero seguir lendo e onde talvez eu não me sinta tão confortável assim, sabe? Então, como já trouxeram, né, as mulheres no horror, era uma coisa que eu tava pensando mesmo em introduzir nesse episódio, que é justamente quem estamos lendo quando a gente lê horror, né? Quando a gente lê terror. E eu acredito que muitas dessas implicações que a gente acabou discutindo na primeira parte é muito um reflexo também do que a Dayara falou desse segundo lugar, que muitas vezes, né, enquanto consumidores, a gente se ocupa muito discutindo umas coisas que, sabe, é, não deveria ter tanto palco, né? A gente poderia simplesmente pontuar e falar, ó, isso aqui não foi legal, mas já que esse livro, essa obra não é legal, vamos destacar essas outras aqui que são bem menos problemáticas, né? Então, nesse ano todo de 2023, eu praticamente só li mulheres que escrevem terror. E assim, é uma coisa que elas não estão falando de nada que a gente já não tenha lido em outras obras de terror que são super famosas, que são, né, extremamente lidas e que são extremamente criticadas, mas é justamente o que vocês pontuaram da forma como elas escrevem, né? Então já é de um ponto mais de denúncia realmente, de falar, ó, essas coisas acontecem, é assim que a gente entende. A Dayara citou a Paula Feb também, foi uma das leituras que eu mais gostei de fazer no ano passado, porque é justamente isso, é uma literatura que você vê que existe essa problemática da sociedade e ela está sendo exposta, ela está sendo criticada, ela está sendo denunciada,
E as mulheres escrevendo horror, assim, principalmente as contemporâneas e latino-americanas, né, elas escrevem de um jeito justamente desse corpo que muitas vezes ele é o corpo que é simplesmente violentado, que é silenciado. Então, eu acho que muito do que a gente consome enquanto horror e que a gente, né, acho que pegando um pouco do que a Rai falou também sobre é o autor que precisa educar o leitor? Acho que não. Acho que são outros leitores que precisam educar outros leitores e falarem, ó, a gente pode ver sob essa outra ótica, se você quiser entender um pouco mais sobre essas problemáticas, como elas podem ser bem trabalhadas e bem denunciadas e bem discutidas no horror, você pode seguir por essas outras obras, né? E no final, meio que tá todo mundo falando sobre a mesma coisa. Às vezes eu gosto de brincar que o Saboroso Cadáver que a Dayara falou agora há pouco, é meio que uma continuação de Jantar Secreto, sabe? Jantar Secreto é aquilo que acontece meio que às escondidas, numa elite carioca, mas como seria se uma sociedade inteira estivesse fazendo esse mesmo ato, né? E aí a gente vai vendo exatamente como a sociedade vai lidar com isso de forma mais aberta, como que isso vai respingar, né, muitas vezes nos corpos que são consumidos, nos corpos que são, né, violados. Então, eu acho que é uma leitura assim que a gente pode começar a indicar cada vez mais para falar, ó, você não gostou dessa obra em específico por conta disso, disso e disso, você também não vai gostar desse protagonista, porque a Agustina Basterrica, eu falo que ela fez ela faz uma coisa dentro desse livro que eu fico brava toda vez que eu lembro, que é no começo, assim, não é que você goste do protagonista, mas você cria certa simpatia e chega o final do livro e é tipo um soco bem grande na sua cara. Porque é isso, não existe bondade no meio das pessoas de quem ela criou. Não existe essa esperança que a gente acha, vai ao longo do livro, né, vai nutrindo. E é isso, não tem para onde a gente escapar. Então, como que você pode lidar com isso dessa não escapatória? E eu acho que é bem isso, assim, da gente começar a selecionar cada vez mais quem a gente indica, quem a gente lê, o que a gente lê, como a gente lê, e também, enquanto escritores, como a gente escreve, né? Que existem diversas formas da gente narrar a mesma situação. A gente pode romantizar, a gente pode fetichizar, a gente pode denunciar, a gente pode escrachar, a gente pode fazer mil coisas, mas tudo isso são baseados em escolhas narrativas, em escolhas cinematográficas, como a gente vai mostrar. E tudo isso também, né, vai dizer como o espectador, como o leitor, tudo isso vai acabar absorvendo aquela mensagem que o autor quer passar. Então, eu acho que enquanto influenciadores, enquanto consumidores, né, do gênero de horror e de terror também, a gente precisa escolher melhor, né, quem estamos lendo, como estamos lendo, enquanto produtores, como estamos produzindo, para a gente conseguir levar todas essas discussões para um caminho bem mais produtivo e também para a gente conseguir usar o que o terror tem de melhor, que é justamente essa veia da crítica, essa veia, né, de uma literatura que muitas vezes é marginal, no sentido de que está à margem, né, são poucas pessoas que consomem, são poucas pessoas que produzem muitas vezes, de como a gente pode falar, ó, aqui a gente consegue trabalhar coisas que outros gêneros não conseguem. Aqui a gente consegue levantar discussões que outros gêneros também não conseguem. Mas para tudo isso acontecer, eu acho que a gente precisa ter uma descolonização do gênero também. Eu ainda sinto que o gênero de horror, ele é muito colonizado por uma ideia gringa, né, estadunidense, europeia, de terror, de assombração, de todas essas coisas. E às vezes o horror que vai interessar o leitor não é esse, não é uma casa mal assombrada, não é uma possessão, não é esse tipo de coisa muito fantasioso. É a vida real. Como que a gente pode fazer? Como a gente pode falar dos horrores da vida real? Quais são os bichos papões que existem no nosso Brasil, sabe? Sejam eles da fantasia, seja ele o vizinho da casa do lado. Como que a gente vai consumir? Como que a gente vai construir todas essas coisas, né? Então, acho que voltar os nossos olhares para outros direcionamentos, para outras produções, e a gente também
começar a mostrar para outras pessoas que existem esses outros pontos, esses outros lugares, pode ser uma grande solução que a Rai estava, né, falando que ela queria trazer no começo desse episódio. E é isso, o horror ele tá aí para incomodar, ele tá aí para fazer você pensar, tá aí para fazer você discutir. E se o horror tá fazendo exatamente isso, então o papel dele tá sendo cumprido, sabe? A gente tá conseguindo. Então é isso, são essas discussões que geram o horror e que mantêm o horror cada vez mais relevante, mesmo que as pessoas não gostem da relevância dele. É bem isso. Porém, existe um segundo lugar do terror, ainda esse lugar de denúncia, que popularmente ficou conhecido como terrir, que é o terror que, ao mesmo tempo que ele tem essa veia de crítica, ele ainda possui humor intrínseco ou explícito em certas cenas que evocam um riso escrachado para poder conseguir provocar sensações outras nos seres humanos. Tem vários filmes que são focados nisso. Livros eu já vejo muito pouco, mas o cinema é bem presente em usar filmes no estilo slasher, para poder trazer essa veia humorística de vez em quando para fazer com que as pessoas comecem a rir de suas próprias desgraças, rir de suas próprias estupidezes e às vezes até mesmo rir das estupidezes do outro. Mas indo para o encerramento desse programa, eu vou trazer de volta uma das falas da Dai para dizer que às vezes o que falta na gente enquanto leitor, na gente enquanto produtor de conteúdo, é conseguir direcionar para escritores o nosso descontentamento de uma forma que encoraje-os a mudar. Você chegar para alguém e fazer uma grande manifestação acusando-a de um crime bárbaro e colocar isso em todos os holofotes possíveis, nem sempre é o caminho mais correto para você encorajar uma pessoa para que ela aprenda a se modificar. Lógico que às vezes é necessário, isso eu admito, você denunciar alguém que cometeu uma série de coisas horrorosas dentro e fora da ficção e alertar que precisa ser sabido, que essa pessoa precisa ser punida, que essa pessoa precisa ser jogada para o local de ostracismo, que essa pessoa precisa ser jogada para escanteio quando o assunto é estrelado, porque nós temos largos exemplos de escritores que hoje em dia financiam grupos neonazistas com o dinheiro que eles ganham e são pessoas milionárias. Nós temos exemplos de pessoas que são escritores que adoram passar seu tempo em podcasts falando sobre o quanto eles são misóginos e sendo convidados em entrevistas para expor esse lado nefasto da vida deles. E isso fora da ficção, isso é o ser humano que está dizendo, isso com causa comprovada e firma reconhecida. E quando chegar nesse ponto, nós precisamos mesmo incorporar o Djonga e falar fogo nos racistas, fogo nos neonazistas e etc. Porque é isso que eles merecem, no fim das contas. Mas quando você quer incentivar a mudança, quando você quer continuar lendo aquele autor, aquela literatura de alguma forma importa para você, e você tem esperança de que esse autor aprenda algo, às vezes a forma mais correta de você fazer é estabelecer um diálogo franco, direto e apresentando as fontes. Porque eu não tô querendo isentar nenhum branco de culpa. Eu tô apenas querendo dizer que existem ouvidos dispostos aí fora. Não são todos. Nós realmente vamos ter que filtrar quem é quem nessa história. E isso é um processo. Porém, existem ouvidos dispostos aí fora e nós precisamos estar dispostos a falar também. Para que hajam outros dispostos a ouvir. É isso que eu pretendia falar sobre esse episódio. Eu agradeço a presença de cada um que esteve aqui, agradeço a audiência de cada um que ouviu até o fim. Eu vejo vocês na semana que vem. Continuem lendo o horror sem medo de desvendá-lo. E até a próxima.
Tchau.